We really had to catch this guy to establish credibility after all the other issues, and it was just a matter of bringing this guy back to Boston. Bem-vindo ao Atmódio Brasil. E hoje veremos 12 vezes em que o FBI provou que o poder pode sim corromper. This legislation is essential not only to pursuing and punishing terrorists, but also preventing more atrocities in the hands of the evil ones. Resposta ao ataque com Antrax em 2001. The way that it was done was about control. It was about fear, intimidation and control. Após os ataques de 11 de setembro, uma série de cartas contaminadas com Antrax foram enviadas para agências de notícias e senadores. 5 pessoas morreram e 17 ficaram doentes. O caso virou um dos mais complexos da história do FBI, com mais de 10 mil testemunhas envolvidas. A conclusão no caso foi altamente controversa. Inicialmente, o FBI acusou injustamente o cientista Stephen Hatfield, o que acabou com a reputação dele por causa da cobertura da mídia. Ele entrou com um processo e recebeu uma indenização de 5,8 milhões de dólares. Em 2008, o FBI afirmou que o verdadeiro culpado era Bruce Ivins, um homem que, ironicamente, tinha se oferecido para ajudar nas investigações. Pouco tempo depois, Ivins tirou a própria vida, supostamente com medo do que viria. Muita gente contesta a conclusão do FBI, dizendo que existem provas de que eles podem ter acusado a pessoa errada. I'm still hoping somehow, because of the investigation, supposedly, that we will get some answers, and that's for 7 years I've been waiting for that. Confronto de Ruby Ridge. It was bad. People, whatever views they have, whatever illegal activities they have, should not be shot down. Em 1992, o FBI ignorou completamente as suas próprias regras de engajamento durante o caso Ruby Ridge. Tudo começou quando Randy Weaver foi acusado de vender armas ilegais, mais precisamente espingardas de cano cerrado, para um informante. Um julgamento foi marcado, mas houve uma mudança de data e o Weaver nunca foi informado. I told Randy, I said, you don't really understand what the full weight and power of this government is. And what it would really mean if you want a confrontation with it. Como ele não apareceu no tribunal, um mandado de prisão foi emitido. A partir daí, a atuação do FBI foi desastrosa. A agência desrespeitou as suas diretrizes ao usar força letal sem justificativa. Durante o cerco à cabana da família, agentes mataram o cachorro, o filho adolescente e até a esposa de Weaver. Foi só graças à atuação de negociadores civis que Weaver se rendeu. O episódio foi um desastre completo, com o FBI escalando a violência em vez de buscar uma solução pacífica. What I hope people take away from this is that all these could have been prevented if Randy Weaver just would have showed up in court. Nobody wanted to go up there and kill anybody. We just needed to have him show up in court. Whitey Bulger. I suggest you think these things through before you make unfounded accusations against me. É de conhecimento geral que o FBI usa informantes, mas poucos casos foram tão polêmicos quanto o de James Whitey Bulger Jr., um chefão do crime de Boston conhecido por seus métodos brutais. Em 1975, ele virou o informante da agência. Because James Bulger had such a strong and influential reputation, his name had value as a commodity for the Department of Justice. They needed search warrants to take down the mafia. Com a proteção total do FBI, Bulger teve carta branca para continuar a sua onda de crimes sem enfrentar as consequências. A DEA não gostou nada dessa imunidade e em 1994 ele fugiu da justiça. Seu contato dentro do FBI foi preso e condenado a 40 anos. Bulger, por outro lado, só seria capturado em 2011, aos 81 anos. Condenado a 2 prisões perpétuas, ele acabou morto por outros detentos em 2018, encerrando um dos capítulos mais vergonhosos da história da agência. It's been said that one of the reasons it took so long to catch Whitey Bulger is that people were looking for a gangster, and Bulger, whether he liked it or not, had ceased to be one. Fraude forense sistêmica. There are so many file cabinets now with Frederick Whitehurst's name on them at FBI headquarters, they fill an entire office suite. And there are so many case files to be reviewed because of Frederick Whitehurst that 30 FBI agents and clerks are assigned the task for the next 12 months. O Dr. Frederick Whitehurst foi um denunciante dentro do FBI que expôs falhas sérias nos procedimentos forenses da agência. Em vez de seguir a ciência de forma imparcial, o FBI dava prioridade em fortalecer a acusação, comprometendo totalmente a neutralidade dos julgamentos. Mesmo diante de erros tão graves, o FBI não só rejeitou as denúncias de Whitehurst, como também o demitiu. They're not going to crucify me. I'm an American citizen. I'm an FBI agent, and they can't touch me.
Because they're going to sit off and throw stones at me, well, okay, so what? Whitehurst levou o caso à justiça e recebeu uma indenização de $1,16 milhão do FBI. Algumas reformas acabaram sendo feitas, mas o estrago já estava feito. Por causa dessas práticas falhas, várias pessoas chegaram a ser condenadas à morte injustamente. I think that people that go into court should be assured that they've got fair justice waiting for them, and that's what's important. Violações à liberdade de imprensa e à credibilidade. A liberdade de imprensa é protegida pela primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos, mas isso nunca impediu o FBI de ultrapassar limites. Um exemplo claro foi o caso do site antiwar.com, conhecido por criticar a política externa dos Estados Unidos. Em 2001, o gerente do site recebeu uma ameaça de hacker e procurou o FBI. Só que, em vez de investigar o caso, o FBI concluiu que ele era o verdadeiro suspeito. O resultado foi uma investigação e vigilância que duraram 6 anos. E o problema vai além dos sites críticos. O FBI já se passou por jornalista mais de uma vez, prejudicando repórteres de verdade. Em 2007, por exemplo, a agência enviou a um estudante do ensino médio um falso artigo recheado de malware, tudo para rastrear as suas atividades. Chantagem com a lista de proibição de voo. All right, hold on. I got a primary on a target. Where? It's rapidly descending. You see that right here? I'll call you back. Depois dos atentados de 11 de setembro, o governo Bush criou a lista de proibição de voo, a No-Fly List, como medida preventiva contra futuros ataques. O problema é que o FBI tem autoridade para incluir e retirar nomes da lista, e já abusou desse poder mais de uma vez. Várias pessoas alegam ter sido incluídas injustamente nessa lista, que hoje conta com dezenas de milhares de nomes. Hundreds or possibly thousands of innocent people are stopped and detained at our airports because of their name, when in fact all of that does nothing to improve security. E o pior, o FBI teria usado isso como chantagem, dizendo que só retiraria os seus nomes se aceitassem se tornar informantes. Críticos apontam que isso é extorsão e que a lista deveria servir para proteger os cidadãos, não para coagi-los. It's incredible to see this win with the Supreme Court ruling, but it's important for us to recognize that there are still thousands of American families who are impacted by the no-fly list or the terror watch list, both lists that are unconstitutional. Inocentes acusados de assassinato. At first it used to reach me, the informant of Canary Bay. It doesn't reach me anymore. Because I have a purpose in life. Joseph Barbosa, conhecido como o Animal, era um matador da máfia que chamou a atenção do FBI. Em 1967, ele virou informante e ajudou a incriminar 4 homens pelo assassinato de Edward Degan, um crime do qual ele mesmo participou. Mas como Barbosa era considerado valioso demais, o FBI decidiu protegê-lo. A agência chegou a esconder provas que poderiam ter inocentado os acusados. Os 4 foram condenados à prisão perpétua e só foram absolvidos em 2001. Só que o estrago já estava feito. 2 morreram na prisão e os outros perderam décadas de vida atrás das grades. There was, in fact, a conspiracy at the top of the United States government to keep Joe Salvati in jail in order to protect informant murderers and liars and so forth. Abusos da lei patriota. Before anyone had a chance to understand what went wrong, he proposed fixes that went far beyond fighting terrorism. Após os ataques de 11 de setembro, o governo Bush implementou a Lei Patriota, com o objetivo de reforçar a segurança nacional dos Estados Unidos, prevenindo e respondendo ao terrorismo. Embora essa seja uma meta nobre, o FBI abusou amplamente da lei. Ela permite a realização de uma vigilância mais ampla, que tem sido usada para coletar informações sobre inúmeros cidadãos americanos. Em teoria, isso exige autorização judicial, mas na prática, o FBI frequentemente ignora esse requisito. What we were doing by all of these roundups is alienating those communities and making them more distrustful of law enforcement, less inclined to be cooperative, less inclined to volunteer and to come forward. As cartas de segurança nacional, as NSLs, permitem que a agência obtenha informações privadas de pessoas. O FBI afirma que essas ferramentas são essenciais. No entanto, de 143.071 solicitações feitas por meio das NSLs, apenas 154 criminosos foram julgados, uma taxa de sucesso de aproximadamente 0,1%, o que levanta dúvidas sobre o quanto elas são realmente necessárias. Maybe now we can do things we've wanted to do for the last 10 years. No, I've always, a dictatorship would be a heck of a lot easier. There's no question about it. Carta ameaçadora a Martin Luther King Jr. King and his associates, when they listen to the tape
after reading the threatening letter, have no doubt whatsoever that this is from the FBI. Algumas pessoas acreditam que o FBI esteve secretamente envolvido no assassinato de Martin Luther King Jr. Embora essa acusação nunca tenha sido confirmada, é certo que o FBI o via como um inimigo. Em 1964, eles enviaram a ele um pacote suspeito com uma carta e uma suposta gravação comprometedora. Foi uma tentativa de chantagem arquitetada pelo próprio FBI. Muitos, incluindo o próprio King, acreditavam que a intenção era pressioná-lo a tirar a própria vida. When President Johnson stood to present Dr. King with another ceremonial pen, he did so with a full knowledge of the compromising information the FBI had gathered on him over the previous 18 months. A carta trazia acusações de infidelidade e usava várias vezes a palavra fraude. Foi uma tentativa fracassada de desmoralizá-lo após um longo período de vigilância. King e a sua esposa rapidamente perceberam de onde a carta tinha vindo e se recusaram a ceder às ameaças. King, there is only one thing left for you to do. You know what it is. You have just 34 days in which to do it. This exact number has been selected for a specific reason. It has definite practical significance. It was 34 days before the award. Mapeamento racial e étnico. They've never been in a situation where they've had to wear a tactical vest. They've never been in a situation where they've had to actually apprehend someone and take them into custody in a safe and effective manner. O FBI dedica recursos significativos para mapear as comunidades americanas por raça e etnia. As diretrizes do Procurador-Geral de 2008 sobre operações internas do FBI forneceram poderes de vigilância mais amplos que o FBI passou a usar. Essas práticas têm sido criticadas por se basearem em estereótipos racistas sobre tendências criminosas. Well, essentially, the whole issue boils down to the principle that before you can use deadly force, you have to have probable cause that the subject of that force poses an imminent danger of death or serious physical injury to yourself or somebody else. Por exemplo, em 2009, o FBI coletou informações sobre comunidades muçulmanas em Michigan, apesar de não haver indícios de atividade criminosa. A União Americana pelas Liberdades Civis os processou, buscando tornar públicas as informações de mapeamento e desafiando a constitucionalidade dessa prática. Muitos consideram isso inconstitucional e extremamente ofensivo. Além disso, é proibido pelas diretrizes do FBI, o que demonstra que eles nem sempre seguem as próprias regras. It is an imperative for all of us in law enforcement to try to reflect the communities we serve. Encenação de atentados terroristas. In fact, the bomb was an elaborate fake supplied by the FBI in a 6-month sting operation. É de se esperar que a polícia evite o terrorismo doméstico e não participe ativamente dele. Bom, o FBI às vezes subverte as expectativas. Em várias ocasiões, eles visaram indivíduos instáveis e os incentivaram a cometer ataques terroristas. Um dos casos mais conhecidos envolveu Mohammed Osman Mohamud, que foi influenciado por uma operação secreta do FBI para realizar um atentado com um carro-bomba em Portland, em 2010. The FBI says the teen had no known terrorist ties. He may have become radicalized through the internet. A tentativa do falso atentado foi frustrada, já que o FBI forneceu a Mohammed uma bomba inoperante. Eles o prenderam no último momento. Um relatório de 2014 da Human Rights Watch revelou que quase 50% das condenações federais de contra-terrorismo na década anterior foram baseadas em casos conduzidos por informantes, com quase 30% envolvendo operações disfarçadas em que informantes tiveram um papel ativo. Well, according to FBI officials, they gave him several other options along the way. They had been in contact with him since June of 2010, and they met in person. They had emails with him. Antes de continuarmos, não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos mais recentes. O programa secreto do FBI. The blunt fact is that for millions of decent and loyal Americans, the Federal Bureau of Investigation has become the Federal Bureau of Intimidation. O que você faz quando as crenças de alguém são diferentes das suas? Você mantém a calma e concorda em discordar? Ou perde a cabeça? Bom, o FBI gosta de ir um passo além, como mostrado pelo COINTELPRO. Isso envolveu vigilância em massa, infiltração e desestabilização de organizações que considerava subversivas. Os alvos desse esquema incluíam feministas, ativistas dos direitos civis, comunistas, entre outros. Começou em 1956 e finalmente terminou em 71, mas não antes de causar danos irreparáveis a inocentes. COINTELPRO had started back actually in 1956
with a program that J. Edgar Hoover had initiated involving the Communist Party. Um incidente notório foi o assassinato do líder dos Panteras Negras, Fred Hampton, de 21 anos, e do membro Mark Clark, de 22 anos, em 1969. Isso foi apenas a ponta do iceberg. O COINTELPRO foi responsável por inúmeras atrocidades e abusos de poder. E aí, qual você considera o crime mais grave cometido pelo FBI? Conta aqui nos comentários. Confira também esse outro clipe recente do Atmódio Brasil e se inscreve no canal para não perder os nossos próximos vídeos.